Gente, então boa tarde a todos. Eu sou a Alessandra, sou aluna de doutorado do professor Vitor, e ele me pediu para vir fazer a abertura aqui da palestra do Vitor. Então, o Vitor é aluno antigo, não é antigo, né, Vitor? Foi aluno da pós-graduação, fez o doutorado no nosso grupo, e ele sempre traz coisas, novidades para a gente, né? É o cara, assim, que sempre busca enxergar as coisas por outros ângulos e instrumentos, né? Então, ele vai falar hoje da tecnologia aplicada à educação física, né, ao desempenho, biomecânica e controle motor, que é uma coisa que ele vem estudando. E, Vitor, é um prazer ter você aqui com a gente, agora como palestrante, dividindo o seu conhecimento com a gente. E você pode dar início, e no final a gente vai abrir para perguntas. Não sei se você quer que a gente vai fazendo pergunta junto. Pode ir fazendo junto, a ideia é ter uma conversa bem aberta, bem sossegada, não tão formal assim. Legal. Então pode levantar a mão se quiser, né? Você vê a mão levantada aí, né, Vitor? Então, prazer a todos aí, boa tarde para todo mundo. Eu estou para vocês saberem a parte online, eu estou de Curitiba para falar com vocês. E a gente vai comentar, esse é o nosso assunto do dia, falar sobre tecnologia aplicada ao desempenho, um pouco de biomecânica e um pouco de controle motor. Então a gente vai falar sobre esses três assuntos, que eles se misturam. Na verdade, quando a gente está na prática ali no dia a dia, a gente consegue ver hoje em dia que a gente tem muitos recursos tecnológicos para a gente conseguir avaliar o movimento, avaliar o desempenho, prescrever treino à distância e controlar treino à distância. Algumas coisas talvez sejam novas para vocês e tudo que for novo, principalmente o pessoal que é do país, que está se formando agora e tudo mais, dá um toque para a apresentação e a gente conversa um pouco mais sobre esse determinado aparelho ou assunto, né? Então, me apresentando aí rapidamente, meu nome é Vitor Bertolli Nascimento, sou formado em Educação Física, licenciado pela Federal do Paraná, licenciatura plena, uma formação que não existe mais. Fiz doutorado aí na UEL, no grupo no Nemo, e essas são as minhas redes de contato aí. Então, se quiser mandar mensagem, pode ficar à vontade, pode escrever. Eu levo mais ou menos 1 a 2 horas para responder. Se eu não responder nesse tempo, é sinal que eu não recebi a mensagem. Beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de tecnologia, essa imagem é bem clara sobre todos os equipamentos tecnológicos que nós temos hoje em dia. E aí vem a minha primeira pergunta para vocês, assim. Então, vocês já viram algum desses equipamentos? Vocês já viram tênis inteligente? Quem já viu um tênis inteligente? É aqueles com palmilha, não é? Palmilha não, sem sensitiva. Já vem no tênis, assim. Já vem no tênis. Tem um com palmilha também. Mas tem um tênis que tem um sensor dentro dele. Você compra ele assim. Quem já viu desse? Então, Eu ainda não. Não? Alguém já viu? Dá um oi assim. Alguém já viu? É com chip, né? Como? É com chip que vai no tênis? Isso, tem uns que. Mas ele já vem com ele. Você não pode colocar o chip. Porque tem chip que a gente pode comprar para colocar. Eu até vou mostrar um que a gente usa. Esse Smart Shoes já está dentro do tênis. Você compra ele com o sensor ali dentro. Então, para você ter uma ideia, tem 2 marcas. Uma delas é a Adidas, a outra marca é a Under Armour. Elas têm tênis que ela conta o número de passos, conta o tempo de contato que o pé ficou no chão, e eles estavam querendo estimar a força de reação do solo, mas a tecnologia de força de reação do solo não estava com eles, então eles não colocaram no sistema. Então, esse é um dos tênis que a gente pode fazer isso. Existem calças inteligentes também, que ela medem a temperatura do corpo. As palmilhas entram nos Smart Socks, então tem algumas meias que são sensíveis e medem umidade, medem temperatura do corpo. A gente também tem, aí fica muito mais fácil de ver, né, são as pulseiras que o pessoal usa no punho, que tem diferentes sensores ali dentro. Entre eles, a gente vai falar de alguns sensores no próximo slide, mas existem alguns sensores que conseguem medir praticamente quase tudo dentro do corpo e se comunicar, fazer essa transferência dessa informação captada ali para a internet. A gente tem anéis inteligentes. Esse anel inteligente é utilizado em atletas para medir a variabilidade da frequência cardíaca e monitorar. É muito utilizado na NBA e alguns times da Europa de futebol usam ele também.
A gente tem os Smart Fingers. Os Smart Fingers é o famoso oxímetro. Quem já fez oximetria? Então, fala um oi, abre o microfone e fala eu, assim, só para eu saber. Já ouvi falar, mas também não fiz. Não fez? Ninguém pegou Covid? Eu fiz. Eu peguei, mas eu não fiz. Olha lá, olha o perigo. Sério, ninguém mais? Aqui em casa tenho 3. Eu fiz já, Victor. Mas você é fisioterapeuta, trabalha no hospital, aí não vale, né? É que nem o Anderson. O Anderson tem esposa enfermeira. A gente não vale, a gente não vale. Aqui. Legal. Aí a gente tem o Smart Bracelet, é diferente da belt, do cinto, que o cinto vai na cintura mesmo da pessoa. E esse é o bracelete do braço. Eu estava confundindo os dois nomes. Então tem um cinto que vai na cintura e o bracelete que vai no braço, que a galera gosta de comprar mais, assim. Tem muita gente que compra. Tem os Smart Glass, que existiu o Google Glass, hoje em dia eles vendem um pouco menos, mas existem ainda. Os Smartwatches, que todo mundo reconhece no Apple, no telefone, no relógio da Apple, mas existe da Samsung, existe os da Xiaomi, e eles fazem diferentes, eles monitoram o seu sono, monitoram se você está andando, se você está parado, pegam a sua frequência cardíaca e conseguem avaliar também a oximetria através de um dos sensores que tem dentro dele. A gente tem camisetas inteligentes, essas camisetas inteligentes servem para medir frequência cardíaca, algumas medem atividade muscular, tá? Já tem eletromiógrafo instalado em camisetas. A gente tem algumas bolsas que são de controle que tem GPS, GPR para ver onde você está e também saber o solo que você está pisando, e chaveiros smarts. Tá? Esse artigo é publicado por um brasileiro, tecnologia, e ele fala sobre como esses aparelhos tecnológicos estão conectados, estão nos conectando à internet. Então, como que nós estamos dando dados para a internet, para as pessoas conseguirem avaliar o que a gente faz, o que a gente não faz. E essa base de dados sobre a nossa vida, que muitas vezes fica guardado num aparelhinho chamado smartphone, que está no bolso de vocês, ela pode ser utilizada para vocês, e as empresas utilizam essa para criar produtos através de inteligência artificial, que a gente vai mostrar algumas coisinhas. Então, vamos lá. Então, quais são os sensores instalados que tem instalados dentro desses sistemas, dentro dessas pulseiras, dentro do telefone, dentro de todo esse aparato que a gente acaba carregando? Então, a gente tem acelerômetros. Não sei se vocês conhecem os acelerômetros, eles medem a vibração do corpo. Através dos acelerômetros, a gente consegue saber o nível de atividade física das pessoas, com uma precisão bem grande. Então, a gente consegue saber se você está parado, se você está andando, se você fez um salto, se está andando de bicicleta. Existem algoritmos com uma precisão boa para fazer isso. Geralmente, junto com o acelerômetro, vem um outro sensor chamado giroscópio, que eles conseguem saber qual que é a posição em que o sensor está. A gente vai conseguir ver algumas imagens para frente, vocês vão ter uma noção mais clara do que esse aparelho faz. A gente tem um magnetômetro que consegue medir o campo magnético, tem uma noção de posição do sensor também, para dar mais certeza na posição do sensor. Existem ainda barômetros e também existem o pleximiógrafo. O pleximiógrafo é uma coisa mais nova, onde onde ele consegue saber não só a frequência cardíaca, mas também consegue saber a oximetria e consegue fazer algumas outras medidas. Aonde que vocês acham que tem esse sensor agora do lado de vocês? Todos esses. No celular. No celular. O celular que vocês carregam no bolso tem todos esses sensores. Alguns não tem barômetro, dependendo da marca do aparelho que você está na mão, ele não tem barômetro. Mas eu não entendi. O que é o barômetro mesmo, perdão? O barômetro consegue medir a pressão atmosférica. Obrigado. Pressão atmosférica. Aí, para que serve? Por exemplo, se você mora num prédio, ou se você mora num sobrado, ele consegue saber se está subindo escada. Uma das certezas que ele vai ter é saber se você está subindo escada. Ele usa o acelerômetro, usa o giroscópio, mas aí ele tira a dúvida, né? Eu falo ele tira a dúvida porque é uma inteligência artificial que faz isso hoje em dia, se você está subindo escada, não. Olha que legal. Então, por exemplo, e aí, com isso, sabendo que a gente tem esses sensores estão dentro do teu telefone celular, então quando você dá um telefone celular para alguém, você consegue medir tudo isso dela, a gente parte para um segundo ponto, que é, será que a gente não poderia utilizar, então, os telefones celular para fazer alguma coisa? E aqui eu só trago um exemplo, de um dos exemplos que a gente tem, de um projeto que eu estou participando de leve, assim, estou auxiliando em alguns processos, que é, não sei se vocês conhecem o Time Up and Go.
Todo mundo já ouviu falar no Time Up and Go? Pode falar sim, não. Vamos fazer a resposta de sim, não. Adoro sim, não. Não. Não, ninguém. Também não. Faz. Então, o Time Up and Go é um teste assim, ó. Geralmente você tem na faculdade, lá vocês vão ter na universidade, eu acho que nas últimas disciplinas, em uma disciplina de saúde, é um teste muito utilizado para avaliar idosos. Então, você tem a pessoa sentada, ela levanta, deixa eu só pegar o pointer aqui. Então, a pessoa está sentada, ela levanta, ela caminha uma determinada distância e volta. Tá? É isso que acontece nele. E aqui embaixo a gente tem um teste real, é um teste que até acho que esse aqui fui eu que fui a amostra, ou foi uma pessoa, onde a gente tem o sinal do acelerômetro aqui na parte de baixo, o sinal do giroscópio aqui em cima, e dando as medidas tanto em ângulos, qual o ângulo do sensor, quanto a velocidade angular do sensor. E aí vocês podem ver aqui, ó, vou acompanhar com vocês, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, aconteceu uma coisa aqui, aconteceu um evento. Que evento que foi esse? A pessoa ficou em pé. Quando a pessoa vira, ó, a linha vermelha troca de lado. Isso quer dizer que ela fez a volta. E quando ela senta, acontece um outro evento. Quando a gente pega as medidas do acelerômetro, a gente vê na linha verde aqui embaixo, ó, alterando o acelerômetro num dos eixos dele, tá? É o eixo, um dos eixos de movimento. A gente consegue identificar passos aqui, a gente pode fazer isso pela linha vermelha, tá? E a gente vê a pessoa sentando. O que é legal, se a gente falar assim, nossa, mas todas essas linhas aí tem que entender, a gente consegue fazer programação, um programa de computador, que consegue saber disso e saber os tempos que isso aconteceram, quanto tempo levou para sentar, quanto tempo levou para andar, o número de passos, quanto tempo até a volta, quanto tempo da volta até a pessoa sentar, quanto tempo levou para a pessoa sentar. E há relações destas medidas com saúde. Olha que legal. Nossa, então teria um aplicativo para fazer isso? Sim, em geral, a gente conseguiu encontrar um aplicativo de uma universidade que faz essas medidas, tá? Só que nesse aplicativo dessa universidade você só pega os tempos, então é como se fosse um cronômetro. Ele não utilizou as medidas do sensor para tentar ver se tem alguma coisa a mais nessas medidas. E a ideia desse projeto é isso, é ver se essas medidas trazem informações a mais sobre a fragilidade de idosos. Então, olha que legal. Então, você pode ter seu telefone na sua casa e avaliar a sua avó, avaliar a vizinhança. Você trabalha no hospital e, às vezes, não tem recurso para ter um teste mais complexo. Você pode utilizar o telefone celular para fazer isso. Porque os sensores que tem dentro dele, hoje em dia, têm capacidade de avaliar o movimento. Né? Um segundo ponto aí, passando agora já para o nível de desempenho, isso aqui, não sei se vocês já estão acostumados a ver, isso aqui é um sensor chamado, é uma marca de sensores. Esse sensor tem aqui dentro um GPS e um acelerômetro, um giroscópio e um magnetômetro, em que os atletas de futebol utilizam todos durante o treinamento e também durante os jogos, para avaliar o quanto que eles percorrem, o quanto que eles saltam, quanto que eles têm de impacto. Então, saber uma medida de carga de treinamento. Então, quanto de treinamento eles estão fazendo e como adequar o descanso e o próprio treino deles em relação ao que eles fazem em jogo para ter um melhor desempenho. Essa aqui é uma outra forma de fazer, que aqui está o sensor pleximiográfico, que é utilizado por essa marca, e ele faz o quê? Ele mede a frequência cardíaca em aulas de ginástica. Por exemplo, em Londrina, não sei ainda se tem um bootcamp que usa esse sistema, mas aqui a gente tem duas ou três empresas que são de bootcamp, uma de ciclismo indoor, em que as pessoas treinam, cada uma chega, coloca um aparelhinho desses no braço, então aqui não é mais no peito, é no braço, que ele usa esse aparelhinho aqui, e ele marca lá no telão a sua frequência cardíaca, o percentual de frequência cardíaca, se você chegou, se você atingiu, se você não atingiu, e aí faz uma aula super animada, aquelas aulas que tem música, fumaça e brilhos, para pessoas ficarem super motivadas para fazerem o treino. Interessante, quem já viu isso já? Preciso saber. Ou do futebol, ou a parte de pleximiografia aqui. Quem já viu? Do futebol eu já vi já, mas o outro aparelho não. Legal. Vamos lá, quem mais? No futebol eu já vi essa parte com o Felipe Moura, essa parte dos rastreios, fazer trabalho com D-vídeo também, calibração.
A parte de era bem legal. Já mostra uma parte aqui diferente a mais, né? Vai lá. Vamos lá, quem mais já viu? Do fitness. No esporte, às vezes a gente tem a UEL tem um departamento muito dependente do esporte, mas vamos lá, no mundo fitness, quem já viu isso no mundo fitness? Quem já viu os bootcamp do pessoal treinando com isso daqui? Eu não vi, não. Fazendo burpee, fazendo polichinelo e tem que bater 60% ali, senão tem que ficar vermelho, o pessoal tem que ficar azul, tem que ficar amarelo. Então isso tem sido uma sensação dentro das academias aqui, e algumas academias têm, e algumas coisas não. Então, a parte do rastreio que você falou, é esse sistema aqui de cima, tá? Que na Europa é comum, existem as câmeras espalhadas, e aí essa informação é passada para os clubes também. Então, é a segunda informação. Então, eu estava falando de sensor, mas a gente também tem a informação de vídeo acontecendo. Isso acontece na NBA, todos os ginásios da NBA têm isso, então a gente pode fazer isso. E a parte legal que a gente tem para alguns dados desses, a gente tem esses dados livres para poder utilizar e ficar brincando em casa, tá? Então, aqui a gente vai ver qual que é a relação disso, mas você falou assim, qual que é a relação dessa brincadeira toda com o comportamento motor? Então, esse artigo aqui, do Ricardo Duarte, traz essa informação a respeito de como funciona no comportamento motor. Vocês vão ver um videozinho agora, que é um videozinho da movimentação de tracking do Brasil, que tomou 7-1. Lembram do 7-1? Acho que alguns de vocês eram crianças quando o Brasil perdeu da Alemanha no futebol, mas essa é a animação do jogo, tá? Esse tracking é o tracking do jogo. E o que tem a ver? Qual a relação? Então, a relação entre os jogadores, ela funciona muito como um organismo vivo. E a gente estuda isso dentro de uma teoria de comportamento motor começa numa teoria chamada sistemas dinâmicos, que evoluiu uma outra teoria chamada Constraint-led approach. Então, que nada mais é do que as restrições impostas aqui no jogo alteram como que esses atletas se movimentam. Essa tem aplicações na aprendizagem motora e tem implicação para entendimento da movimentação dos atletas no campo. Então, para quem tiver interesse, fica o interesse de ler esse estudo aqui, que é um estudo de opinião, onde eles começaram a bater mais forte com essa teoria, e aí começaram a vir com a teoria de mini-jogos, em todos os esportes com bola, e algumas outras, e começaram a misturar essa teoria de sistemas dinâmicos com alguma implementação de outras partes na parte de esportes, tá? Bem legal. E aí a gente vai para um sensor, e aqui é um sensor diferente, que eu falei, é um sensor que a gente coloca no pé, é um sensor que eu trabalho com ele no dia a dia, tá? Eu avalio corredores, eu sou treinador de corrida e avalio corredores. E o que ele faz? Ele é um sensor que a gente coloca no pé, ele tem uma frequência de aquisição bem grande, chega próximo a 500 Hz, a nova versão dele vai a 1000 Hz, e a gente consegue saber o tipo de pisada que o cara tem, qual a pronação, tem uma movimentação do pé, e aí tem algumas medidas aqui que podem ter relação quando a gente está em recuperação de lesão, que vai acontecer. Ele nos dá uma relação de eficiência, uma relação de choque é o impacto, quanto de impacto que a pessoa faz, porque aqui dentro tem um acelerômetro, tem um giroscópio, tem um magnetômetro, a gente consegue saber a simetria em relação à movimentação, e aí que a gente tem as velocidades do giroscópio para nós, e foi um dos únicos sensores que conseguiu fazer com que estimar a força de reação do solo, que é uma coisa razoável, uma coisa que é interessante para a gente saber no dia a dia, baseado nas medidas dos outros 3 sensores. Então, eles usaram uma plataforma de força para conseguir saber o quanto de força que o atleta aplica no chão. Isso é interessante para a gente, porque o atleta de corrida se machuca sempre, e aí a gente consegue identificar diferenças aqui, detalhes importantes. Como é que a gente usa mais ele? Então, ele consegue pegar o tempo do solo aqui, então aqui é uma corrida de 5 km de um atleta. Nesse gráfico amarelo, vocês veem aqui que há um aumento do tempo de contato do pé no solo, indicando que houve alguma alteração na movimentação. Essa daqui é uma métrica de quanto tempo o atleta passa no ar. Então, quando a gente tem a fase do ciclo da corrida, você vê um pé toca ao chão, os 2 pés ficam no ar e os 2 pés voltam no chão. Quanto mais tempo o atleta fica no ar, em geral, mais eficiente ele é. E pode ver que essa eficiência vai diminuindo no decorrer da prova, de 5 km, indicando que eu preciso intervir no treinamento para que ele renda melhor aqui no final de prova. E essa daqui é uma métrica
que é a métrica do tamanho do passo dele, qual o tamanho do passo dele. Ele chegou perto de 2,80 metros de passo aqui, podem ver a escala, então uma passada bem grande a cada 2 metros e quase 3 metros de passo, e tem uma alteração e uma variabilidade muito grande no último KM, indicando que ele teve que se adequar ali para tentar ficar mais rápido. Então, esse tipo de insight que esse tipo de sensor nos dá. Alguém já viu um tipo de sensor desse funcionando? Ô, Vitor, deixa eu perguntar, eu não conheço. Quais são os sensores presentes nesse equipamento? Aqui tem acelerômetro, giroscópio e magnetômetro. Bacana. Assim, o que exatamente cada um deles vai fornecer para nós, Vitor? Vai fornecer. Então, quando o pé toca o solo, você consegue saber onde foi o toque pelo acelerômetro. Quando o pé sai do chão, o acelerômetro também indica, e aí o giroscópio indica quando o pé sai do solo. Então você tem uma alteração no sinal do giroscópio bem grande. Você consegue saber ali que a velocidade angular mudou de forma rápida, e aí então você consegue ter uma ideia de tempo de contato do pé no solo. Aí você faz um algoritmo para calcular isso. Daí, com o tempo de contato do pé no solo, você deriva várias métricas. Com o acelerômetro também sabe quanto de impacto essa pessoa sofreu. E aí você consegue ter uma ideia de um impacto tanto de frenagem, quanto vertical, quanto um impacto de resultante, quanto a resultante que teve de impacto para esse atleta. E aí, fazendo relação com lesões de impacto, você consegue tentar diminuir isso, porque você consegue fazer biofeedback, que é o próximo ponto do controle motor, que a gente vai chegar aqui. Seria mais ou menos isso que tem, Victor, naqueles tênis que você falou no início? No tênis ele tem só essa parte aqui, ele não tem um impacto, né? Mas tem essa parte aqui que a gente, já para quem trabalha com corrida, nossa, é um relatório enorme. O grande problema é que a grande massa não conhece esse tipo de... Como a gente faz treinamento para alterar isso aqui. Mas, em geral, a gente sabe que vou colocar mais treinos intervalados láticos para ele melhorar essa eficiência mecânica no final. Com certeza ele vai ter uma melhora de rendimento. Né? Tem um benefício bacana. E agora é curiosidade mesmo, questão de valor. É muito caro esse negócio, hein? No Brasil ele entra salgadérrimo. Mas ele custa... a versão nova dele está $500. Dólar tá caro. Por exemplo, no meu caso, eu paguei $350. Legal, tá? E ele tem mais um sensor ainda, que é o sensor de pelve. Tá? Para saber o tilt de pelve, se está tendo tilt, como é que a pelve está se movimentando no decorrer com a marcha integrado. Então eles são integrados, assim. Show, embaixo e em cima, então ele faz a integração desse dispositivo e o na pelvis. Isso, um sensor em cada pé e um sensor fica colocado na lombar. Bem pequenininho, bem leve. Eles pesam gramas, assim, pesam acho que 9 gramas. 9 gramas. Legal, interessante. Alguém mais já tinha visto, senhores? Então eu vou dizer, em Londrina é o único lugar, eu aqui em Londrina e os caras de São Paulo que tem esse sensor. Uma clínica em São Paulo. Tem uma clínica aí que tem um sensor desse. Eu não sei, ela divulga, eu não vou lembrar o nome, mas eu sei porque eu tenho contato direto com o proprietário da marca do RunScribe, porque a gente está tentando fazer um estudo, e aí tem que avisar ele, porque ele fica sabendo, daí ele libera algumas partes dentro do dashboard para eu conseguir extrair os dados brutos. Porque isso aqui é o algoritmo dele, a gente vai testar o algoritmo dele, mas eu preciso de algumas coisas para testar dados brutos. Então vamos lá, vamos continuar. Então o que precisa? O que a gente precisa para ter um sensor funcionando? Validação. Não dá para usar nada hoje em dia sem ter um embasamento científico, sem saber o quanto que aquilo tem comparação com outros sistemas. Esses aqui são alguns artigos de validação desse sistema que eu acabei de mostrar para vocês. Outros sistemas têm as suas próprias validações. É sempre bom procurar toda vez que a gente vai utilizar um aplicativo ou alguma coisa, e aqui, hoje nessa apresentação, eu vou mostrar algumas para vocês, tá? Essa aqui é uma medida que a gente consegue fazer, e aí que a gente entra na parte de controle motor. Então, esse aqui foi um atleta que a gente avaliou, que corre maratona, tem 50 anos, participa da maratona de Boston, tem uma marca de 2 horas e 50 minutos na prova, e estava se recuperando de uma tendinite de Aquiles. Ele já estava sem dor, e aí quando a gente vai testar essa medida de entropia multiscala, a gente está testando o quê? Como que
qual a adaptabilidade da movimentação da perna dele. Então, a gente testou 398 passos, onde vocês veem, na linha vermelha, é a perna saudável, tem uma entropia maior. O que esse valor indica quando a entropia é maior? Indica que é a perna que tem uma melhor adaptabilidade a buracos que podem aparecer. Se ficar fadigado, essa perna vai se adaptar melhor. Agora, olha a perna com lesão, a perna que está melhor. Com lesão não, ele já não tinha mais lesão, mas ele teve um histórico de lesão, fazia menos de 3 meses, estava sem dor. Olha que ainda parece que não tinham voltado ao normal. Então, era o que aconteceu o quê? Era para estar muito próximo ou grudado uma linha na outra. Aqui na escala, vocês vão ver que está na casa de 0,6, 0,8. Então, a diferença razoável aqui, principalmente na primeira escala. E aí entra na área de controle motor, que é uma área de análise de saber a adaptabilidade do sistema nervoso para controlar o movimento. Então, se a gente colocar, será que seria interessante aqui para esse atleta fazer as mesmas cargas de treinamento que ele estava fazendo antes? Provavelmente decidiu. Então, ele tem que fazer outras estratégias de fortalecimento e também de ter um treinamento um pouco reduzido nessa época, para quando voltar, ele conseguir voltar ao normal. O ideal, a gente tem poucos estudos ainda em relação a esse uso dessas medidas para esse caso, mas em pessoas que estão voltando de cirurgia de LCA, a gente já tem. A gente sabe que o joelho operado é um joelho que tem uma entropia reduzida também. Tá? Então pode ser uma medida de uso para liberação, para alta, para acompanhamento e monitoramento das pessoas, para a gente dar o melhor para elas, para treinar no ótimo. Né? E aí vem uma grande... Ô, Vitor. Pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta disso daí, que eu lembro quando eu entrei no doutorado, né, quando estava prestes a fazer o projeto, eu pensei em algumas coisas relacionadas, não chegava a ser com entropia, mas era com variabilidade. A gente até chegou a conversar algumas coisas e era com lesão. E aí depois você se aprofundou mais, trouxe a entropia para a gente, para o grupo, fez o seu doutorado, e eu estou vendo que você trouxe aí esse negócio de lesão, que eu acho muito bacana. Eu lembro que a ideia, né, você está mostrando aí 2 membros diferentes, um saudável, o outro que o cara teve lesão, e a gente consegue perceber essa diferença, né? Uhum. O saudável, como você disse, a entropia maior, não é? É isso, né? Isso. E o outro com uma entropia menor. E pensando, e aí você falou que poderia ser utilizado para a gente verificar e dar alta para o cara, né? Quando a gente percebesse que aquela entropia naquele membro lesionado voltou a aumentar com os treinamentos de reabilitação e tudo mais, fortalecimento, e esse cara estaria pronto para voltar para os treinos mais fortes e até para as provas mais fortes, isso, né? Uhum. E aí eu lembro que eu pensava no outro sentido, de tentar evitar as lesões, porque, por exemplo, vamos pensar no futebol, que é um esporte que a maioria conhece, né? E a gente, nesse momento, está tendo vários jogos seguidos um atrás do outro e lesões uma atrás da outra. E, normalmente, esse controle é feito por marcadores fisiológicos, né? E tudo. E se a gente conseguisse ter esses marcadores mais... Coloca o cara na esteira ali, pega 300, 400 passos dele sem ter que furar. A gente conseguiria ter. Você tem alguma coisa, já tem alguns indícios disso, né? De que, olha, está reduzindo a variabilidade, a entropia desse cara aqui, a possibilidade de lesão está aumentando, né? Quanto que seria isso? Você já viu alguma coisa com isso? No futebol é relacionado muito à altura do salto. Então o pessoal tem usado muito o salto contra movimento para fazer esse controle e também a variabilidade da frequência cardíaca. Então, quando a gente entra na variabilidade, eles vão para a área de variabilidade de frequência cardíaca para fazer esse controle nos atletas. Lógico que o futebol profissional tem outros problemas, como os problemas de contratuais dos atletas, que eles às vezes têm que jogar. Então, mas já existe algum caminho para isso, sabe? Então, eu tenho trabalhado com uma consultoria esportiva que o pessoal já faz isso. Então, ele faz isso com salto contra movimento. Com a corrida, ainda não, mas é um passo para daqui, tipo, eu falar não agora, no segundo semestre aparecer alguém fazendo, no ano rápido, ano já ter sendo utilizado. Ainda mais, eu vou mostrar vou mostrar aqui daqui a pouco um vídeo, você vai ver o tipo de estrutura que se tem do futebol no mundo, e saindo do Brasil é completamente diferente, e aí você vai entender que isso pode acontecer de uma hora para outra. Legal. Então,
o que a gente vai estar falando aqui é justamente o que foi falado em outras palestras nesse mesmo grupo que vocês vão encontrar no canal do professor Vitor, que é o quê? Biofeedback. Biofeedback é uma das coisas que a gente estuda na área de aprendizagem motora, na área de controle motor, quanto que o feedback pode melhorar o aprendizado de uma habilidade motora. E aí essa revisão traz isso, que o uso dos sensores inerciais, dos wearable devices, né, que a gente chama, na corrida, no desempenho da corrida. E essa revisão aqui, publicada nesse ano passado, no finalzinho do ano passado, traz que sim, a gente tem evidência de melhora de desempenho quando a gente faz biofeedback. Então, quando o cara corre e olha ali o que está acontecendo, ele consegue adequar, ajustar a sua mecânica para conseguir render mais. E aí você vai pensar assim, mas eu tenho que ter um aparelhinho desse. Não, a grande maior parte dos corredores usa um outro aparelho, um relógio chamado Garmin, uma marca muito famosa, e ele faz isso. Ele faz essa medida para você. Tem aplicativos de telefone que já fazem a medida da cadência, da passada e o tamanho do passo. E essas duas medidas de cadência, principalmente o tamanho do passo, é um bom ajuste já para você ter melhora de desempenho, saber se a pessoa que você está treinando, ela está melhor. Então, por exemplo, eu monitoro pessoas que treinam em São Paulo e uma pessoa que treina nos Estados Unidos, e ela não tem esse sistema, ela tem um relógio apenas. E a gente consegue monitorar isso por ali, os ajustes biomecânicos que ela faz durante a corrida, tá? Então, aí, o que veio? Tá tão grande isso que, publicado no mês passado, na Journal Biomechanics, uma indicação do que nós temos que utilizar com as novas tecnologias para avaliar. Então, esse é o título desse artigo, né? The Novel Technology in Sports Biomechanics, Some Words of Caution. Então, vamos com calma. Dizendo o título do trabalho, vamos com calma, é legal essa brincadeira toda. A indústria produz equipamentos novos todo mês, todo ano, e vamos com calma. Então, o que a gente precisa fazer? Então, uma das coisas é saber a frequência de aquisição dos dados. Eu sei que os mais novos não sabem o que é isso, mas funciona assim. Quantas informações por segundo capta esse sensor? Porque isso é importante para a gente determinar algumas medidas. Tem medidas que a gente não consegue captar se essa tal de frequência de aquisição não for alta. Então, o sensor que eu tenho faz 500 pontos por segundo. O novo modelo dele vai fazer 1000 pontos por segundo. Então, vai melhorar a precisão, por exemplo, no impacto, na determinação da força de reação do solo. Né? A gente tem que saber onde é que a gente vai colocar esse aparelho. Qual que é a rotina? Onde é que vai esse aparelho? Ele vai sempre no mesmo lugar? Ele pode se mexer ali, né, que daí vem o segundo caso da aplicação. Ele pode se mexer? Se ele se mexer, como é que faz para arrumar os dados que vêm dele? Né? Então a gente precisa saber disso. E aí cada marca tem o seu segredo comercial bem guardado em relação a isso. Né? No RunScribe ele tem uma colocação que é a colocação em cima do pé ali e tem uma calibração que acontece toda vez que vai fazer uso. A gente tem limitações no sensor, então esse sensor faz que tamanho de medida, né? Esse é um questionamento que vou ter que responder agora numa submissão que a gente vai fazer, porque a gente usou o telefone celular, a gente está tomando uma pauladinha, mas ele faz um range de 16G, mas ele está aqui na lombar, se ele estivesse aqui embaixo não ia dar. Então, aí, outra coisa, a escala de medida desse sensor, funciona para isso, não funciona? Quanto que pesa esse sensor? Ele balança ali, aí como é que faz para tratar esses dados, né? Então, esse artigo veio trazer atenção, tá sendo legal, muito legal, mas vamos com calma, né? Mas a gente tem alguns sensores que são bem bons para serem utilizados, uns são muito caros, né? Mas alguns estão com preço razoável. Então, para quem não conhece, esse aqui é um setup de laboratório. Esse é o setup do laboratório aqui da UEL, né? Que eu usei, esse foi o setup que eu usei. O LAPEB, que é o laboratório do professor Vitor, é um laboratório que cada tese, cada trabalho é um setup diferente. Mas aqui tem câmeras, essas câmeras aqui em cima fazem uma reconstrução 3D. Então, muitas vezes, por que a gente tem esses sensores? Porque a gente precisa de tudo isso daqui para fazer uma análise de movimento, né? E aí vocês vão ver, vão ver uma coisa bem legal aqui agora. Então, vamos lá. Opa. Então, vejam o vídeo aí. Eu comento com vocês aí.
Conseguiram ver? Sim, Sim, não? sim. Sim, Então, ó, Sim. sim. isso é um assessment lá no Catar, tá? Os saltos são executados em plataforma de força. As câmeras que estão fazendo a captação de vídeo têm quase 1000 Hz de aquisição e para fazer o desenvolvimento do futebol lá. Isso é um exemplo de como que isso acontece em alguns lugares e isso tá para acontecer no Brasil, tá? No segundo semestre. Bem, a gente tem informações aí privilegiadas de que tá para acontecer para cá também, de lugares que vão fazer esse tipo de acompanhamento, esse tipo de monitoramento no dia a dia. Então, aquilo que a gente faz no laboratório de pesquisa vai passar a ser feito de maneira rotineira e cotidiana. Mas a gente vai pensar, nossa, mas isso é equipamento é muito caro, né? E aí a gente vem para o segundo ponto, então a gente, que é aqui, né? Que é isso que a gente faz dentro do laboratório. Opa. A gente coloca um atleta na esteira, a gente coloca ele cheio de pontinhos e a gente faz uma medida que é uma reconstrução desse atleta correndo num ambiente virtual. E para fazer isso demanda tempo, demora muito para a gente colocar toda a cara, demora muito para a gente processar o dado demora, para você ter uma ideia, leva 1 hora no computador, o computador rodando ali, a gente corrigindo fatores e para a gente conseguir saber medidas do atleta de desempenho para ter uma orientação do que aquele atleta tem que fazer. E aí nesse processo todo de filme, de vídeo, o mundo vem evoluindo muito para um recurso chamado computação visual, né? Então a gente faz o computer vision, então que começou sendo desenvolvido para fazer simplesmente isso que vocês estão vendo na imagem, ter uma imagem fixa e você ter o que é um carro, o que é uma pessoa, o que é um ponto, o que é uma bicicleta, o que é um gato, e evoluiu para um ponto que estamos fazendo isso. Ou seja, a gente faz o tracking de uma pessoa se mexendo sem eu ter marcadores, que é chamado de markless. Então, e aí você vai pensar, bom, mas eu preciso de um computador muito poderoso para fazer isso? Será mesmo? Nesse artigo publicado também nessas semanas agora, na Journal Biomechanics, o autor, ele traz os conceitos do Deep Learning, que é uma medida de inteligência artificial, ele explica aqui como que isso é feito, tá? E como que isso, e quais são as potencialidades de a gente fazer isso, porque a gente não precisa de marcadores, a gente tem um tempo de processamento que era de 1 hora, não precisa mais ter 1 hora, a gente pode fazer isso em segundos. E a pandemia nos deu um grande empurrão para fazer isso. Então aqui ele traz os desafios, as oportunidades. Então os desafios são os mesmos desafios que a gente passa dentro do laboratório. E se o membro for encoberto, se eu não ver o membro, como é que eu faço para fazer 3D em vez de fazer 2D? E aqui ele explica. Então quem quiser ler pode ler. É bem didático esse estudo e ele é open, ele está em open, está aberto para leitura. Então a gente pode sair daquilo ali, mas como é que a gente pode? Olhem esses 2 vídeos que vão aparecer agora. Vamos lá. Talvez eles rodem simultâneos, talvez não. É só um exemplo. Me avisa quando estiver rodando o vídeo aí. Vale. Tem até música. Aqui ainda não tá. Aqui ainda não tá. Bom, daqui a pouco ele roda. Para mim já começou aqui, deve ter rodado para vocês. Um deles é meu filho, tá? Eu estava fazendo uma brincadeira, um teste para ver se funcionava, ia funcionar, rodar o sistema. Vocês viram só o João pulando? João saltando? E outro é bem rapidinho, sou eu passando, andando. Então a gente utilizou aquela mesma tecnologia ali, que a gente viu lá em cima, para conseguir fazer sem marcadores a reconstrução virtual. Então, aqui está uma referência de um dos usos desse tipo de trabalho, desse tipo de medida, através de uma biblioteca chamada OpenPose. Mas a gente vai pensar, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que essa tecnologia está disponível para vocês utilizarem hoje? Hoje, agora?
Sim ou não? Acho que sim, né? Essa era a minha dúvida, se estaria disponível ou não. Agora, assim, se eu falar assim, eu vou dar um link para vocês, vão baixar e vão conseguir fazer. Vocês acham que tem sim ou não? Eu acho que tem. Eu acho que já tem também. Vamos lá, então. Então, essa é a grande sacada. O que evoluiu muito nesses últimos anos? A câmera do telefone celular. A gente tinha telefones celulares que tinham uma câmera só, mas elas já faziam grandes frequências de aquisição, então conseguiam captar informação, muitas informações por segundo. Tem telefones que fazem 240 informações por segundo. Eles evoluíram para ter 3 câmeras, 4 câmeras. Tem até telefones com 4 câmeras, né? Então passaram para 3 câmeras. E permite a gente ter o quê? Permite a gente ter o nosso laboratório dentro do nosso telefone. Então, é isso que a gente vai mostrar agora para vocês. Então, como que nós temos aplicativos de telefone que conseguem fazer a avaliação do movimento e como que a pandemia deu uma impulsionada no uso da inteligência artificial para aplicativos de telefone para fazer controle de treino. Então, o primeiro aplicativo que a gente usa aqui, e aí a gente até usa com o pessoal da fisioterapia na Católica, quando a gente dá aula lá, é o Calf Rise, onde você tem a medida de força da panturrilha, da força da perna, né? Quando você coloca simplesmente um marcador preto, você cola um papel do tamanho de uma moeda, de R$1, e aperta o vídeo para gravar, e ele mesmo faz o tracking sozinho e dá medidas para a gente de quanto subiu, de quanto desceu, de potência, e ele tem um artigo relacionado com ele, nos dando os standards do teste de força da panturrilha. Para mim é muito útil, trabalho com corredores, é lógico, e aí eles têm tendinite no Aquiles, tem fascite plantar, que é né, eu trabalho com maratonistas, então para mim é muito útil para saber o quanto de força está afetado o membro, quanto o membro lesionado está diferente do outro membro, para ter essas medidas. Legal esse aplicativo? O que vocês acham? Victor, ele verifica a força da panturrilha? É isso mesmo? Você tem uma ideia da força, você não consegue saber força porque você não está medindo ela, né, diretamente. Uhum. Mas resistência de força sim tem. A gente tem uma ideia de resistência de força e de potência também. Baseado na imagem. Isso, você só coloca o telefone para gravar, e aí o telefone faz o tracking da bolinha, do calcanhar subindo e descendo, né, e aí ele faz isso. Esse aplicativo tem disponível, tá só no iOS, tá? Aviso as pessoas aí. Alguns aplicativos que eu trouxe de iOS por enquanto, mas logo eles aparecem para Android, porque Android é muito mais fácil produzir. Tá? Legal esse, não? Sim? Não? Muito legal. Vamos para o próximo. Ô, Vitor, deixa eu atrapalhar, já que eu tô, né, você falou pra gente perguntando conforme ia percorrendo, eu queria voltar um pouquinho naquela questão da entropia, porque eu não tenho muito conhecimento disso. Aí o Anderson fez umas perguntas. Você tem como você verificar a diferença de um membro com o outro baseado exatamente no quê? Porque eu vi lá no gráfico que você postou que tem uma diferença muito grande. O que exatamente? Desculpa, acho que eu perdi uma parte da tua fala. O que aconteceu lá? Por exemplo, o cara estava correndo, ele só fez uma corrida de 1 km. Fez uma corrida de 1 km em velocidade confortável. Daí, o que acontece? A gente tem uma adaptabilidade, a gente tem uma variabilidade entre uma passada e outra. Então, entre uma passada e outra, ela nunca é igual. E é de forma randômica. Então, ele vai aumentando. Então, ele vai funcionar assim. Vai dar 700 milissegundos, 780, 733, 788, 800. Então, ele fica alternando. Então, o que acontece ali é justamente uma perna. Se você olhar essa série temporal de tempo entre um passo e outro, da perna saudável e da perna que teve lesão, elas são iguais. Você vai olhar e falar, ué, não tem diferença aí. Aí o que a gente faz? A gente faz uma análise mais aprofundada, que é essa medida de entropia, que mede o quê? Quanto que está bagunçado ali? Qual o grau de bagunça que tem nessa série temporal? E aí a série temporal, que é da perna saudável, tem mais bagunça, porque ela tem o quê? Ela tem maior adaptabilidade, ela consegue se adaptar maior às diferentes situações que essa perna pode passar. Por exemplo, fadiga, buraco, tem que aumentar, tem que diminuir o tamanho do passo. Já a perna que está lesionada, ela não tem essa habilidade. E essa medida de entropia consegue dar nos dar essa ideia de quanta adaptabilidade existe numa perna que está lesionada ou numa outra. A gente poderia fazer o mesmo teste, daí usando outras medidas, de uma perna que tem habilidade
que o cara usa mais, então, e a outra perna que usa menos, o membro que usa mais, o membro preferido, ou o membro não preferido, que entra na linha de pesquisa mais ou menos de lateralidade do laboratório. A gente poderia fazer isso. A gente fez uma brincadeira uma vez, mas foi um teste muito rápido, com poucas pessoas, no drible de basquete. Então, você usa a mão preferida e não usa a mão preferida, dá uma diferença ali na entropia na lombar. A gente só não levou para frente porque começou a fazer um monte de outras coisas. Então, dá para fazer isso com essas medidas. Então, além de você ter medidas que são conhecidas e clássicas, né, como, será que o tamanho do passo está alternando mesmo? Será que o desvio padrão dessa série temporal? A gente consegue ter outras medidas ali para fazer. Muito bacana. Deixa eu perguntar outra coisa, Vitor. Você falou sobre uma limitação de um sensor que vocês estão usando de smartphone. Eu pergunto por causa do meu estudo também, né? Que vocês colocaram na lombar e a revista estava pegando no pé de vocês, é isso? Ainda não. Muita gente já pegou. Agora a revista vai ser quando a gente botar a cara tapa aí. Vamos ver o que vai voltar. Vocês colocaram o celular na lombar e foi sugerido que vocês colocassem na perna, pelo jeito? Não. Ele está na lombar, né? Daí, como ele está na lombar, a frequência de aquisição dele é de 100 Hz, é normal, mas a gente tem alguns, que nem estava colocado naquele artigo de publicação, a gente tem um programa chamado wobbling. Wobbling é o quanto que aquela massa daquele objeto, ela interfere na medida que está sendo feita. Então, como o celular ele tem uma massa maior, então provavelmente esse possivelmente seria uma limitação para fazer avaliações das medidas de acelerometria. E aí para fazer isso, dependendo da medida que for, você pode utilizar a medida de acelerometria, mas você vai para outro lado, você vai para ver espectro de frequência. E aí quando você olha os espectros de frequência, por exemplo, a gente fez um teste com o espectro de frequência, essa medida deu igual. Então, dizendo que não teve interferência de wobbling, né? Então, a gente tem que ir se resguardando, assim, dependendo da tarefa. É que a tarefa que eu utilizei foi corrida. Entendeu? Mas dependendo da tarefa, por exemplo, o controle postural estático, aí funciona muito bem. Legal, isso é a minha dúvida. Valeu. O controle postural estático, a gente tem porque tem muita informação e aí quando você faz análise espectral, fica lindo o sinal, então fica bem legal. Muito obrigado. Então, esse aqui é um outro aplicativo, tá? Que faz o quê? Vê o tempo de contato do pé no solo, o tempo que a pessoa ficou no ar, a frequência de passadas dela, isso é um aspecto importante, a oscilação vertical, a força relativa que ela fez e uma medida de stiffness. Então a gente consegue saber a simetria dessas medidas e eu posso testar diferentes velocidades. Aqui é um controle de uma pessoa em relação à simetria dela para a medida de tempo de contato no pé no solo. E esse aplicativo de telefone tem validação também foi validado. Isso é importante saber. Então tem um aplicativo que eu posso usar para ver isso, e avaliar a pessoa, saber se ela está legal, se ela pode, se algum treino de força pode alterar esse processo aqui, que geralmente treinos de pliometria alteram, tá? Ou você está fazendo um treino mais intervalado, ou para a gente simplesmente saber o estilo da corrida da pessoa. Olha que legal. A gente tem um outro, que é o mais utilizado de todos no mundo esportivo, chamado MyJump, que consegue saber a altura de salto, e a gente consegue também fazer uma curva da força em relação à velocidade, para saber se a pessoa treina mais força ou mais velocidade. E ele tem apenas 6 artigos de validação, esse aplicativo. Tanto sucesso que ele fez. Então, o próprio autor fez um estudo de validação, e outros estudos, mais 4 estudos independentes, todos comprovando que ele funciona. Então, a gente pode utilizar ele para fazer monitoramento à distância. A pessoa grava o vídeo dela saltando e a gente consegue fazer isso. E agora a gente entra no que é mais legal de todos, que eu acho, que aconteceu, que é o impulsionamento que a pandemia nos deu. Então, lembra que a gente viu lá o videozinho do track do OpenPose, da inteligência artificial? Esse aqui é um aplicativo já colocado tanto em iOS quanto para Android para fazer inteligência artificial no tênis. E ele foi no final do ano passado, porque a Google liberou uma API, que é uma espécie de um processamento que acontece na nuvem, para fazer isso. Então os desenvolvedores começaram a trabalhar. Esse tênis tracking, ele é um aplicativo gratuito. Então ele vai continuar gratuito por algum tempo.
tá? Então, eles treinaram para fazer o entendimento do movimentação dos tenistas e ele serve para fazer isso. Tudo bem? Legal isso? Quem joga tênis aí? Alguns dos senhores jogam tênis? Olá? Estou sozinho? Acho que não, hein, Victor? Acho que não tem, Pelo tem jeito, não. jogador de Não tem tênis, tenista. não. Ainda é um esporte Tem tenista, elitista hein? ainda. Ainda é. Para poucos. Olha, como é que é? Dá treino para tenista, dá grana. Então agora você pode avaliar o tenista. Então a gente tem esse tênis tracking e tem o 7-6 Player. O 7-6 Player é um aplicativo pago, tá? Ele custa R$80. Mas ele serve para avaliar e tem uma comparação com pessoas normais. E aí a gente vem para os aplicativos da área de fitness, que é onde uma grande maior parte das pessoas gostam de trabalhar. Então esse aqui é o primeiro, é o FitMe. Ele que ele faz? Ele controla a sua técnica, ele sabe se você está agachando numa maneira suficiente, ele corrige se você estiver levantando o seu calcanhar, ele fala que você está fazendo isso errado, se você colocar o joelho muito para frente, ele fala isso para você também. E sabe o que ele faz mais, pessoas? Ele prescreve o seu treino. Tipo, se alguém ficou de boca caída, sim, ele prescreve o seu treino. Ele sabe o que você faz. Acabou com Ele sabe o que você os faz. treinadores, então, agora. E isso, pra quê, treinador? Aí eu já falo um aspecto em relação a isso, mas o que teu telefone faz todos os dias? Ele sabe quanto você anda, sabe quanto você faz de exercício, e ele sabe se você vai aguentar o treino ou não. Por quê? Porque tem uma inteligência artificial monitorando isso. E aqui é isso que ele faz. Ele conta também as suas repetições, esse aplicativo. E aí o grande aspecto é esse. Você vai falar assim, mas eu não vou querer treinar com um aplicativo, eu quero treinar com uma pessoa. Meu filho treinaria com o aplicativo. Ele é uma pessoa mais introspectiva, ele está acostumado a ver uma tela todos os dias nesses últimos 2 anos. Por que não? Estão pensando que eu acho que o fim da educação física na área de fitness começa a surgir, não o fim, mas a redução drástica. Vamos lá, tem mais um ainda. Mais um, tem vários, tem 15, na verdade, aplicativos que eu levantei. Esse é o ArtFit, ele faz a mesma coisa, ele corrige os pontos, ele marca em vermelho os pontos que você está fazendo não estão certo. Geralmente o agachamento é um dos movimentos mais complexos, então ele sempre pega nesse plano sagital e consegue fazer isso, você treina na frente dele. O que mais ele faz? Ele também prescreve treino. E conta as suas repetições. Tá? A gente tem o Virtual Training, que esse aqui é o mais simples, ele faz o feedback, te dá ali quanto você ter que descansar uma musculatura em relação à outra, e ele consegue também prescrever alguns, contar repetições em flexões de braço, em agachamento, em polichinelo, em bíceps curl, ou tríceps curl, e assim, no supino, ele consegue ver você no supino na academia, treinando, e saber quantas repetições você fez, então isso é interessante. Essa é o que eu queria mostrar para vocês, esses aplicativos interessantes que estão saindo agora, que foram impulsionados muito devido à situação mundial. Eles vão aparecer mais. Existem outros aparelhos mais sofisticados? Existem, pessoas. Existe um espelho vendido nos Estados Unidos que ele faz a mesma coisa que esses aplicativos fazem. E aí ele chama por você. Se você ficar sem treinar na frente do espelho, ele pega no seu pé e te manda mensagem, porque ele está ligado à internet. Aí você vai perguntar como é que eu sei isso. Eu tenho uma pessoa conhecida que mora em Miami que tem um espelho desse. Tá? Ela comprou um espelho desse. No Brasil, não sei que valor entraria lá em dólares. Dólares para eles é como se fosse dinheiros. Ele custa na casa dos 600 dinheiros lá, um pouco mais, um pouco menos, dependendo dos pacotes que você paga dentro do espelho. Ele funciona como um espelho normal, não tem problema nenhum, mas ele conta as suas repetições, ele mexe seu treino. Existem outras que vêm com câmera. Então, quem tem jogos de videogame, essa tecnologia não é de agora, é da tecnologia do Kinect, lá do Xbox. E ela veio melhorando, capaz que esses aplicativos sendo desenvolvidos dessa forma, TVs passem a fazer isso, TVs passem a monitorar e fazer todo esse sistema. Então, obrigado por terem me escutado, essas são minhas mídias sociais para vocês entrarem em contato. Espero que, se vocês tiverem dúvidas para a gente conversar a respeito disso, eu acho que é a parte mais legal, porque o mundo está mudando
e está mudando bem rápido. Obrigadão.